Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Câncer. Nosso podcast tem esse nome justamente com a intenção de fazer essa provocação, para que você entenda que sim, o câncer é uma possibilidade, mas que se a gente diagnosticar precocemente, as chances de cura aumentam significativamente. Aqui a gente vai conversar sempre com um profissional de saúde, que vai tirar as nossas dúvidas, esclarecer, e também com a pessoa que está enfrentando a doença ou que já enfrentou. Vamos desmistificar mitos e estereótipos. O Pode Ser Câncer é uma iniciativa da Casa Durval Paiva, uma instituição que está aí há 30 anos prestando serviço à sociedade e atendendo crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas crônicas. A instituição é uma referência no país nesse atendimento. Eu sou Fernando Campos, causa motivadora da instituição. Eu tive câncer nos olhos e a minha família fundou a instituição após o meu tratamento. Hoje a gente vai conversar e vamos elucidar várias questões. Eu quero agradecer ao Senai, nosso parceiro, que cede o espaço aqui para que a gente faça esse bate-papo, essa conversa, para que a gente consiga chegar a mais pessoas e cada vez salvar mais crianças. Bora conversar? Aqui comigo hoje, doutora Elione Albuquerque e Eduarda. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Doutora Elione, se apresenta pra gente. Já é a segunda vez que você está com a gente, mas quem está chegando agora precisa lhe conhecer. Pois vamos. Então, assim, eu faço a parte de câncer infantil na Liga contra o Câncer. Trabalho também no Hospital de Trauma do Estado, que é o Valfredo Gurgel, fazendo a parte de hematologia. Me especializei em São Paulo e faço parte também da diretoria da Sociedade de Oncologia Pediátrica. Maravilha. E essa moça linda aqui, simpática, Eduarda, se apresenta pra gente. Quantos anos você tá? Com 12. 12 anos? Muito bem. E você agora tá em tratamento, é isso? Sim. Entendi. Doutora Elione, hoje o tema do nosso podcast é neuroblastoma. É um nome que a gente fala, já assusta, né? Já assusta. Já é um neuroblastoma. O que é isso? Então, vamos fragmentar. É uma palavra grande, né? Então, a gente deveria estar fragmentando essa palavra. Então, neuro, se a gente for pegar a etimologia da palavra, neuro vai significar nervo, blasto vai significar embrionário ou imaturo, algo que é muito imaturo, e oma, que vem do sufixo também grego, que é para tumor. Então, é o tumor de células nervosas embrionárias. Se eu estou dizendo que é de células nervosas embrionárias, onde tiver a parte do sistema nervoso simpático, a gente pode estar sendo acometido por câncer. Tá? Então, passa toda a cadeia simpática na região torácica, na região do abdômen, na região do pescoço, e também a gente pode estar sendo acometido na glândula suprarrenal. E o que é uma glândula suprarrenal? É uma glândula pequena que fica acima do rim, como se fosse um chapeuzinho do rim. E o que é que a gente pode definir como simpática? É porque o sistema nervoso ele pode ser dividido em simpático e parasimpático. Então, quando a gente fala que pega a cadeia simpática, a gente está se referindo a essa parte da subdivisão. Doutora Elione, e qual é a faixa de idade mais atingida pelo neuroblastoma? A faixa etária que mais acometida pela doença é em torno dos 2 anos de idade. Agora... Então é na primeira infância? Na primeira infância. Tanto é que eu ia te falar que 90% dos neuroblastomas, eles se dão em crianças abaixo de 5 anos. Ou seja, a faixa dos adolescentes vai ser muito pequena. Pode acometer? Pode, mas é uma faixa que a gente não espera encontrar, porque 90% dos neuroblastomas estão abaixo dos 5 anos de idade. Eduarda, agora conta pra gente como é que você chegou ao seu diagnóstico. Eu não sei muito bem, mas quando eu sentia muita dor, certo. Eu tinha 4 anos, eu sentia muita dor. Aí a patroa da minha mãe era médica e minha mãe falou pra patroa dela. A patroa dela encaminhou, né, para um hospital e foi vendo o que ia dar, fazendo exames. Foram fazendo exames, né? E chegou que era neuroblastoma. Que era neuroblastoma. E aí, doutora Elione, vem aquela pergunta, né? Chegou, foi feito os exames, Duda foi fazendo vários exames.
Qual é o exame necessário para se diagnosticar o neuroblastoma? Tá. Então, quando Duda chega no hospital, a gente tem que fazer a história, né? Onde que é a dor? O que é que ela tem? Se ela tem febre, se ela tem irritabilidade. Por quê? Porque a gente tinha falado que ele podia cometer as cadeias simpáticas. E as cadeias simpáticas é de nervo. Então, a gente tem que ver se ela tinha irritabilidade, que é um dos sintomas, tá? Se a criança tem liberação da adrenalina e noradrenalina por esse tumor, a criança pode ter o rostinho meio rosado, que é o rubor facial. Que é o que acontece justamente quando a gente libera adrenalina. Exatamente. Só que tem momentos, né, doutora Elione? Porque ali é fisiológico e no tumor não, é contínuo. Então, a Duda poderia estar irritada, a Duda poderia estar com pressão alta da liberação dessa adrenalina, a gente chama de catecolaminas. Essas substâncias chamadas adrenalina, noradrenalina, a gente dá um conjunto de catecolaminas. E aí, os sintomas pressão alta, rubor facial, a irritabilidade que eu já falei, e se a Duda tinha uma massa abdominal, provavelmente a médica, no início do diagnóstico, palpou essa massa e pediu um exame direcionado para o abdômen. Lembra que eu falei que poderia estar na região cervical, na região torácica? Então, por isso que tem que ser feita uma anamnese, para que a gente possa saber o que é que a criancinha está sentindo através da mãe. Doutora Elione, e para a Duda conseguir chegar ao diagnóstico, qual foi o exame que ela precisou fazer? Pois para que a gente chegue ao diagnóstico, a gente tem que começar com a história clínica, né? Então, a gente chama isso de anamnese. Então, provavelmente deve ter sido perguntada à mãe de Duda onde que era a dor, qual era o incômodo que a Duda estava apresentando. Porque aí a gente vai cair nos sinais e sintomas do neuroblastoma. Quais são eles? Então, se o neuroblastoma pode estar acometendo a glândula suprarrenal, a gente pode ter uma massa abdominal, que geralmente ela passa a linha média da barriguinha. Se o neuroblastoma for na cadeia simpática torácica, ela vai ter um desconforto respiratório, uma tosse. Se o tumor dela estiver liberando a adrenalina, a noradrenalina, ela pode ter sudorese, pode ter irritabilidade, ela pode ter taquicardia, hipertensão arterial. Se a Duda demorou muito a chegar ao diagnóstico, ou se o câncer já infiltrou a medula óssea, ela pode chegar com mancha roxa, ela pode chegar com anemia. Se acometer a região atrás do olho, se chama retrobulbar, pode chegar a criança para a gente com uma mancha equimótica. Que mancha é essa? É uma mancha roxa bem na pálpebra. A gente diz que tem o sinal do guaxinim. Se a gente for lembrar do bichinho chamado guaxinim, ele tem as manchinhas pintadas acima da pálpebra. E se tiver acometendo o osso, pode dar uma deformidade na calota craniana. A mãe pode chegar muito bem e dizer, olha, doutora, percebi que a cabecinha da minha filha está ficando assimétrica, um lado maior do que o outro. Ou seja, pode ser algum osso da calota craniana que esteja acometida pelo neuroblastoma. O neuroblastoma, ele é o segundo tumor sólido mais comum, não é isso? Exatamente. O primeiro é o tumor do sistema nervoso central. Tá. E aí, como a gente pode definir o que é tumores sólidos? Os tumores sólidos são todos aqueles tumores, a gente tirando a leucemia e o linfoma que dá na medula. Então, o conglomerado de massa, a gente vai chamar de tumores sólidos. Tumores sólidos. Doutora Elione, agora, o neuroblastoma me trouxe uma percepção, pelo que você estava falando, que é um tumor com a possibilidade muito vasta de se manifestar em locais diferentes, porque, você me corrige se eu estiver errado, eu percebo nas entrevistas que eu já fiz, enfim, na vivência, até mesmo lá na casa do Val Paiva, que cada tipo de câncer tem uma região muito específica. Eu estou certo ou estou errado? Está meio certo. Meio certo. Nem completamente certo, nem completamente errado. É porque, assim, o específico, se a gente tratar de abdômen, eu posso ter outros tumores também no abdômen, tá? Como o tumor renal, o tumor de Wilms. Mas não
na glândula suprarrenal. Na glândula suprarrenal, eu vou ter o carcinoma da suprarrenal, eu vou ter o neuroblastoma. Eu não sei se eu consegui Sim, orientar. conseguiu sim, com certeza. Agora, Duda, me conta um pouco da sua rotina. Como é que é seu dia a dia? Meu dia a dia é normal, né? Como eu já voltei pra escola agora, eu me acordo cedo, vou pra Sim. escola, chego da escola. Como a vida de qualquer outra criança. Entendi. Mas você continua indo ao médico? Como é que tá? Eu continuo indo ao médico, fazendo as quimioterapias, exames de rotina. E vai à escolinha? Tá estudando direitinho? Sim, Muito bem. Tá em que ano? tô no 7º ano. No 7º ano. Então, Duda, graças a Deus, tá top. Doutora Eliane, qual é o tratamento depois do exame feito? Como é que vai seguir? Como é que vai dar A andamento? gente poderia, antes de eu falar um pouquinho do tratamento, dizer que Duda, quando chegou, ela deve ter passado por exames de imagem, ultrassom, uma tomografia e uma ressonância, caso seja necessário. Lembra sempre que esses tumores podem acometer a medula, então a gente tem que fazer um mielograma, tá? Para saber se lá surge aquelas células imaturas que eu falei no começo, falando da origem da doença. Então, essa doença, quando ela acomete a medula, ela forma que nem uma roseta. Então, quando a gente vê essas células imaturas dentro da medula, a gente vai dizer que a medula também está infiltrada. Então, a gente estadiou, a gente pede outros exames para estadiar, vai fazer a biópsia e, através da biópsia, a gente tem o anátomo patológico, o histopatológico, dizendo o tipo do tumor. Depois que a gente tem esse tipo do tumor, a gente vai pedir para se fazer uma pesquisa de amplificação do gene. Por que isso? Porque a amplificação do gene NMYC vai conseguir com que o médico estratifique o grupo de risco do paciente. Então, se é um paciente menor de 1 ano, que não tem um NMYC amplificado e que dá para tirar todo o tumor, não precisa nem fazer quimioterapia. Certo. Se for... Esse é o melhor dos cenários, no caso. Esse é o melhor do cenário, exatamente. É isso que o médico quer que chegue para a gente, precoce. Agora, lembrando que o tumor, o neuroblastoma, mesmo a mãe indo precocemente, ele é um câncer muito agressivo também. Ele tem essas nuances de ele se curar espontaneamente em criança abaixo de 1 ano, com médico ou sem médico, ele vai se curar. E ele também tem a nuance de ser bastante agressivo. E mesmo o médico fazendo todo tipo de tratamento, vai recidivar. Não, peraí, doutora Eliane, agora você mexeu num vespeiro aqui que me deixou confuso. Pode acontecer dele surgir e desaparecer Pode. E ninguém dá nem conta que ele esteve ali em algum momento. Exatamente, exatamente. Então, há algum tempo atrás, se fez uma pesquisa de liberação do ácido vanil mandélico. E o que é isso, ácido vanil mandélico? É aqueles metabólicos finais das catecolaminas. Se lembra que eu falei da adrenalina, da noradrenalina? Sim. Esse metabólito final vai se chamar catecolaminas. E a gente faz essa pesquisa dos metabólitos finais na urina, através do ácido vanil mandélico. E se fez uma pesquisa há muito tempo no Japão para saber se os pacientes tinham ou não aumento do ácido vanil mandélico. Quem tinha aumento do ácido vanil mandélico, os japonesezinhos, eles iriam... desenvolver. Não, eles iriam com a triagem e iriam fazer todos os exames de imagem e você iria procurar o câncer naquela criança. Então, quando você encontra um câncer numa criança que tem 6 meses, 4 meses, abaixo de 1 aninho, ele poderia desaparecer. Então, o que esse estudo fez? Esse estudo propiciou até um pouquinho de pânico e acabou esse estudo não sendo mais realizado, porque se aquele câncer fosse desaparecer, você estava procurando algo que não tinha tido nem sintoma, que você nem tinha percebido. Então, esse estudo desapareceu e o que é que a gente faz hoje? Hoje, a gente vai investigar quando o paciente chega para a gente.
Então, se chegou com os sintomas que faz a gente pensar que o paciente tem o câncer, vamos investigar qual tipo de câncer, certo? Mas isso não faz com que as pessoas percam tempo? Não, porque assim, você não pode tratar o que vai evoluir. Certo. Mas aí quando chega ali, a gente não sabe se vai ou se não vai evoluir. A gente não chega. Mas a gente também não pode gerar uma triagem onde a gente deixe muita gente muito assustado. Você imagine que numa população não vão ser 2 nem 3 que vão entrar nesse estudo. Se a gente faz para uma população, eu tenho que abrir o estudo para a população geral. Então, toda mãe que tinha um bebezinho, faça aí a dosagem do ácido vanil-mandélico. Então, não se aconselha mais fazer esse tipo de estudo. Entendi. Agora, doutora Eliane, eu queria falar sobre um assunto que até não está no nosso roteiro inicial, mas quando alguém adoece de câncer, seja ele qual for, seja criança ou seja adulto, o círculo daquela pessoa, a família daquela pessoa, adoece junto com ela. Então é muito importante que haja um tratamento multidisciplinar para aquele paciente e para aquela família, porque é aquela família que vai dar a base àquele paciente. Quando eu tive o meu câncer lá atrás, meu pai chegou um dia que teve que ser internado com uma crise de gastrite braba. Minha mãe segurou a onda. Quando terminou, que eu me curei, ela adoeceu. Hoje está todo mundo bem, graças a Deus. Mas é imprescindível eu falar que é preciso cuidar também de quem cuida. Né? A Casa do Valpaiva tem esse atendimento hoje multidisciplinar, essa equipe multidisciplinar que conta com psicóloga, terapeuta ocupacional, professora, justamente para, sobretudo, humanizar, né, dignificar esse momento, esse procedimento que é tão doloroso, tão difícil. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância de cuidar de todo esse time, não só de quem está jogando ali na frente, né, fazendo o tratamento. Exatamente, Fernando. Eu acho que é um tema que a gente pode estar assim, discussando, e o ponto primordial é ser médico humano, enxergar não o paciente, não a criança, mas enxergar quem está ao lado dele, o pai, a mãe. Tá? Então, muitas vezes, a mãe chega para a gente e fala: doutor, eu não estou dormindo, doutor, eu não estou comendo. Ou seja, ela vai dar os sintomas dela e a gente consegue detectar se aquela mãe está em depressão ou não. Então, a gente tem um apoio dentro do hospital para o psicólogo. Então, a gente, desde que a criança é dado o diagnóstico, a psicóloga conversa com a família, com aquela pessoa que está mais cuidando da criança, que é a mãe ou o pai. Nas consultas, sem ser a criança estar internada, nas consultas ambulatoriais, a gente também fica vigilante nessa mãezinha, nesse pai, porque muitas das mães, elas deixam de trabalhar, elas deixam de ir na casa de uma amiga e conversar. O mundo dela é o mundo hospitalar. É fazer exame de filho, voltar para casa, cuidar dos outros filhos que ficaram em casa. Então, a gente não pode virar as costas para uma mãe dessa e cuidar só do filho dela. Então, eu já peguei mãe com depressões profundas, que a gente precisa ir muito além do psicólogo e procurar uma ajuda com o psiquiatra, passar uma medicação, para que ela possa atravessar essa ponte de mãos dadas com todos que cuidam do filhinho dela. Até porque quando alguém está com câncer e alguém vai estar ali acompanhando, né, na linha de frente, cuidando daquela pessoa, essa pessoa precisa estar bem para cuidar. Né? A mãe que está cuidando de uma criança com câncer, ela muitas vezes tem outros filhos, ela tem um marido, ela tem a vida dela, então ela esquece até mesmo dela como mulher. Né? Então é muito comum vir esses quadros de depressão, de tristeza intensa, até porque o ambiente em que ela está inserida é muito pesado, né? Exatamente. Por então, isso que lá na Casa de Apoio, elas têm afazeres. Esses afazeres são fazer um bordado, fazer uma pintura, isso. Fazer aprender a fazer salgadinho, docinho. Manuais. E ir na cozinha fazer alguma coisa da culinária. Então, elas chegam para a gente e dizem: doutora,
eu fiz essa caneta para a senhora. Ou seja, ela fez lá uma florzinha e pôs na caneta. Doutora, olha o que eu pintei. Então, isso, na hora que a gente está fazendo trabalho manual, a gente está tirando da mente toda aquela problemática que a gente está. Funciona como um cano de escape. Exatamente. Então, é por isso que tem que ter esse apoio para essas mães. Elas ficam muito só. Elas choram às escondidas do filho. Sim. Uma mãe, ela não vai chorar na frente do filho. Ela chora no banheiro, ela chora No banho, chora. chora quando a criança vai brincar e ela fica, não, vou ficar aqui. E ela vai chorar. Então, ela não tem mais aquelas amizades que ela tinha que podia sair. Até sair a gente pede, mãe, Sai, vai encontrar as amigas, né? às vezes a gente até diz o contrário, depende da fase do tratamento. A gente, mãe, não fica perambulando. Ah, é, por conta que a criança está num momento muito sensível, né, de imunidade. No momento de uma indução de uma leucemia, então a gente fala, mãe, não vai lá no bairro tal. Mãe, não vai lá na casa do vizinho, porque ele pode estar gripado. Então, às vezes, a gente trancafia também a mãe. Até isso isola, né? Isola, mãe, isola. Mas, doutora Leone, voltando para o neuroblastoma, para o tratamento do neuroblastoma, como ele se dá? Como é que ele segue? Tá, então, a linha de escolha é a quimioterapia. Você estratificou o grupo de risco, baixo risco, risco intermediário e alto risco, você vai seguir um protocolo. Atualmente, a gente segue um protocolo na instituição, Sim. mas uma outra instituição pode seguir um outro protocolo. Então, a gente segue o Neuro 12 2020. E esse tratamento se baseia em quê? Em quimioterapia. Dependendo da estratificação, o paciente poderá, se ele for de alto risco, necessitar do transplante de células-tronco. E o paciente também poderá necessitar de uma radioterapia. De uma radioterapia. De uma radioterapia. Que já é também mais agressivo um pouco o tratamento. É porque a gente não fala de agressividade, mas a gente fala de adjuvância, um ajudando o outro. Uma quimioterapia, um conjunto com a radioterapia. Um conjunto, exatamente. E do final do ano de 2024, a Conitec, ela liberou para o SUS o anticorpo monoclonal, o anti-GD2, então, que se chama Quasiba. Que isso é uma novidade. Que é uma novidade no tratamento. Então, esses pacientes que estão com baixa resposta, ou que pode ser acoplado àqueles pacientes que têm uma amplificação muito alta do NMIC, eles podem se beneficiar com um protocolo onde o Quasiba faça parte. Maravilha, isso é um avanço muito grande. Um avanço muito grande para o neuroblastoma. Maravilha. Duda, agora a gente estava falando aqui da Casa Durval Paiva, né, do trabalho que a Casa Durval Paiva realiza junto às mães, e você está na Casa Durval Paiva, como é que é as suas atividades lá? Como é que você chegou até a Casa Durval Paiva? Eu não sei explicar direito, né? Fala o que você sabe, não tem problema nenhum. A gente quer lhe ouvir. Todo paciente, quando chega lá, ele encaminham para a salinha, para sala para classe. Sim, lá para o SAP, né? Para a sala de apoio pedagógico. A gente faz as atividades da escola, atividades também sobre o meio ambiente, essas coisas assim. Isso é muito legal o que o Duda está falando, porque a Casa Durval Paiva, para que a criança não perca o ano, ela trabalha junto à escola de origem daquele paciente. Então, de uma forma mais lúdica, né, a Casa Durval Paiva entra em contato com a escola e faz um acompanhamento até mesmo, muitas vezes, no leito. Não é isso, Duda? Sim. Doutora Leone, para a gente concluir, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Tá, então a gente pegando o ensejo, o gancho do que a gente estava falando de estudo, né? A gente teve agora no Enem 3 pacientes que estavam em término de tratamento e eles passaram no Enem. Então, por coincidência, 2 pacientes adolescentes desses eram meu. Então, assim, a gente pode estar tratando e a gente pode estar estudando e essas crianças, elas vão ser o que elas quiserem ser. Com certeza, com toda certeza. Então, isso nos deixa muito felizes. Então, eu lembro que quando eu iniciei a oncologia, quando eu fui para São Paulo estudar oncologia, tinha um livro que era um monte de pessoas adultas,
todas aquelas pessoas, elas estavam desenhadas em preto e branco. E ainda me emociona muito, porque algumas daquelas pessoas eram desenhadas no colorido, adultos no colorido. E aí eu perguntei, por que essa capa, já que a gente está cuidando de câncer infantil, essa capa não é toda colorida? Aí esse meu professor, né, ele me respondeu, esses adultos que estão em colorido foram pessoas que se curaram do câncer infanto-juvenil. E muito tempo depois, talvez 15, 20 anos depois, a gente fez um vídeo e se tinha 5, 6, 8 pessoas nessa capa coloridas, nesse vídeo a gente consegue botar 80% das crianças, elas vão ser curadas. Então, a capa ficou muito mais colorida. Muito mais colorida. Então, assim, ser médico de criança é como se fosse uma bênção para a gente, ser humano, que escolheu essa profissão. Com toda certeza. E fazem a diferença na vida dessa galerinha. Duda, quer mandar beijo pra alguém, Duda? Pra minha mãe, Como chama sua mãe? Jussiara. Manda um beijo pra ela. Aqui? Onde você quiser, qualquer câmera. Beijo, mãe. Linda. Maravilhosa. Então, agradecendo mais uma vez a doutora Elione, a Eduarda, Dudinha, por essa conversa tão esclarecedora. Agradeço a vocês que estão acompanhando a gente aqui. Mais um episódio do Pode Ser Câncer vai chegando ao fim. Aperta aqui no sininho, se inscreve no canal da Casa Durval Paiva, encaminha esse vídeo, gente. Quanto mais a gente chegar a mais pessoas, a gente consegue disseminar essa informação, e a informação salva vidas. O diagnóstico precoce, ele é muito importante e ele acontece através da informação. Então, nós todos somos agentes de informação e podemos salvar a vida de muitas crianças. Quero agradecer mais uma vez o Senai, que nos fornece esse espaço maravilhoso, possibilita o nosso podcast. Todo dia 30, às 18 horas, a gente está aqui, todo mês. Eu espero por você.